Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel Xavier Lafayette. Eu estou gravando aqui o segundo vídeo sobre a parte de operação em shopping center, pegando aqui um tema sugerido, né, por uma das pessoas que escutaram o primeiro vídeo, que é eficiência energética. Esse é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu já sempre busco me atualizar, pesquisar. Desde a época que eu fui estagiário no meu primeiro shopping center, era um item que eu tinha muita curiosidade de pesquisar, então eu ficava lá ansioso, esperando as faturas da concessionária chegar para solicitar a memória de massa, avaliar como foi a curva de consumo, como é que a gente se comportou ao longo do mês, né, no caso. E eu ia avaliando e fazendo as análises e criando gráficos, planilhas para poder estar acompanhando e avaliando o desempenho do shopping ao longo dos meses, comparando, né, o mês atual com o mês anterior e com o ano anterior também, né, e fazendo algumas análises e vendo o que poderia ser feito. Naquela ocasião, sinceramente, eu não consegui implementar algumas mudanças na parte de economia de energia, de alguma coisa do tipo, né. É, Hoje já temos tecnologias e ferramental bem melhores, já temos uma facilidade de conseguir isso com um custo menor, né? Mas antes de entrar propriamente na ferramenta, que é a parte de medição, ou seja, a parte de análise, né? Vamos voltar aqui primeiro no conceito, né? Ou seja, de eficiência energética, né? Ou seja, eu lembro muito bem das minhas aulas de controle, onde o professor frisava com veemência ali, Anísio, né? O professor Anísio falava da parte de entender bem o conceito, né? De o que é eficiência, do que é eficácia, né? São dois conceitos que andam muito juntos, né? Ou seja, muitas das vezes para avaliar uma operação, seja de qualquer nível, industrial, comercial, você acaba tendo que avaliar esses dois itens, né? Então vamos lá. A primeira parte, ou seja, eficiência, né? Ou seja, o modo como você faz, né? Ou seja, como fazer as coisas da maneira correta, né? A quantidade envolve a quantidade de recursos que você vai utilizar, envolve o tempo, ou seja, envolve o processo, é uma parte mais operacional que está envolvendo ali o processo, onde você vai tentar buscar utilizar os recursos da melhor forma possível para fazer as coisas. A eficácia já tem mais a ver com resultados, né? Ou seja, para quê? Para que você está fazendo dessa forma? O que você quer atingir, né? Onde que você quer chegar com essa estrutura, com esse processo. Então, são conceitos aí diferentes, né? Que trabalham em paralelo. E para falar de eficiência energética, não tem muito jeito de você separar as duas coisas. Você tem que falar um pouco de eficiência propriamente dita, né? Ou seja, do processo, como você pode utilizar melhor o seu insumo de energia, né? No caso aqui nós estamos falando de shopping center, e para que você quer isso, né? Ou seja, obviamente que o item custo operacional é um item chave aí nesse processo, mas existem outras coisas de nível de qualidade, por exemplo, numa central de água gelada, por exemplo, você não busca, obviamente, somente a economia de energia, mas você tem um nível de qualidade de água gelada que você tem que entregar para você garantir a climatização aí do ambiente do mall. Então, são dois conceitos importantes que a gente trabalha em conjunto, né? E vamos falar um pouquinho aqui de como hoje eu vejo, né? Ou seja, quais são as vertentes aqui, quais são os itens que a gente pode verificar e buscar melhorias aí na operação de shopping center. Vou começar falando pelo tradicional, né? Ou seja, o tradicional de shopping, o primeiro item quando fala a palavra de eficiência energética, o pessoal já pensa logo em iluminação de LED, né? Um item que tá na moda, tá sendo, principalmente nos últimos 2 anos, com o agravamento da crise econômica, foi um item aí que teve um boom, né? Ou seja em shopping, seja em indústria, seja na parte comercial, teve investimento pesado das empresas para poderem reduzir, né, o seu custo operacional, o seu custo de consumo de energia, e um dos itens utilizados era a iluminação de LED. A vantagem da iluminação de LED é que a conta, a avaliação matemática dela é muito clara, né? Ou seja, você tem ali umas horas fixas de funcionamento da iluminação, você tem um consumo, ou seja, uma potência, né, que vai atrelar isso aí futuramente a um consumo definida. Então, por mais que você
no final, na sua conta, você não visualize diretamente essa economia, seja porque você consumiu em outro local um item que você não estava prevendo, mas naquele item em si, ou seja, na parte de iluminação, quando você utiliza LED, você tem garantia que você conseguiu reduzir o custo de iluminação, seja, sei lá, trocando a lâmpada tubular de 32 por uma 18, ou seja, os números são bem claros e bem fáceis de manipular, né? Então, o resultado e a aprovação por um gestor, por alguém competente, seria mais prático e fácil de visualizar, sem muito transtorno, sem muita dificuldade. Esse item hoje a gente tem, né, várias empresas trabalhando com produção de LED, tem as tradicionais Philips, Osram, e temos aí uma gama gigantesca de empresas com grande volume de importação aí da China na produção e, né, na fabricação aí de dispositivos de iluminação de LED, seja de fita, seja de iluminação tradicional. São itens que vêm crescendo aí essa importação, né, por parte aqui do nosso país, e vem aí trazendo grandes benefícios, né? Hoje o shopping tem algumas vertentes para poder conseguir implementá-lo. Tem alguns shoppings que conseguem fazer pelo próprio empreendedor, né? Ou seja, os donos investem na compra do equipamento e traz um benefício de diferencial para o condomínio, né? Que vai ter um custo operacional menor. E tem o mais usual nesses últimos tempos é a parte de se pagar com economia, né? Ou seja, você faz uma negociação de modo a você dividir as parcelas, né, desse investimento, de modo que você consiga viabilizar o projeto a ser pago com um percentual dessa economia, que vai depender aí do tipo de lâmpada, do tempo de funcionamento, para você fazer esse cálculo aí desse payback, né, desse material. Acho que de iluminação de LED deu para ter uma ideia geral, é um item importante que tem um resultado expressivo no consumo. O tempo de funcionamento, principalmente em shopping center, de iluminação é elevado, né? Ou seja, geralmente operação de shopping são 12 horas, mas tem a parte toda de limpeza, de bastidores, às vezes tem um evento, tem alguma coisa que os horários acabam se prolongando. Então o tempo de acionamento da iluminação deve girar em torno de 14, 15 horas por dia. Então é um item que, como diz, quem ainda não tomou essa ação está um pouco atrasado e pode buscar aí alternativas de implementar, né, que eu acho que é um item importante. Como segundo item, a gente pode falar de bombas, né? Ou seja, a parte de bombas ela é bem abrangente. Eu vou falar um pouco aqui nesse início de bombas de água potável e depois, mais à frente, vou entrar nas bombas da central de água gelada, né, do ar-condicionado, que é uma gama maior de bombas. Normalmente, a parte de shoppings tem o sistema de bombas, normalmente as cisternas são localizadas no subsolo, né, ou alguma área no piso térreo, e necessita ser bombeada para dentro do shopping, numa pressão determinada, para atingir os demais pisos e atender, né, todos os lojistas, todas as instalações, seja banheiro, seja a parte de jardinagem, todas as utilizações que demandam água potável. Portanto, por exemplo, no meu caso, a gente tinha nesse último shopping que eu trabalho, tinha um sistema de bombeamento tradicional. Tinha uma bomba lá de em torno de 20 cavalos, que funcionava praticamente em regime constante, né? Tinha um um pressostato na linha que fazia, né, esse ajuste, mas só que ela não tinha nenhum tipo de variador, né? Ou seja, ela funcionava quase ou ligada ou desligada, mas ela não tinha um controle e variação ali da potência que ela está utilizando. Então, na época, há cerca de 2 anos atrás, a gente optou por trocar por um sistema até da Grundfos, né? Hoje tem Grundfos, tem Armes, tem outras marcas. No caso nosso, a gente escolheu da Grundfos, um sistema já com o modelo de bombas inline, né? Já com os inversores já embutido, e com isso a gente conseguiu atingir uma economia de energia muito grande, né? A gente pode falar em torno de 5 a 10% de economia no consumo de água potável. O que dificulta muito falar em número é que às vezes essas grandezas não são necessariamente medidas no passado para você fazer essa análise mais fina, né? A gente faz a mais análise de potência ali e verifica ali o percentual de tempo que ela está trabalhando modulada, né? Ou seja,
Hoje a gente trabalha praticamente com 2 bombas, sendo que essa segunda bomba, em grande parte do período, ela está com percentual reduzido, né? Ela não opera com 100% de capacidade. Então, essa utilização de bombas inline, aí, do ponto de vista de economia de energia, é um item que vale a pena ser explorado, vale a pena ser estudado e realmente tem bons resultados. Tá? Eu acho que quem ainda não avaliou, cogitou essa possibilidade, pode tomar essa ação que não vai se arrepender. Pode avaliar direitinho as condições, a melhor forma de se fazer, mas é um item importante. E, assim, propriamente dito, vamos falar de eficiência de energia, a gente pode falar da central de ar-condicionado do shopping, né? No caso específico, por exemplo, da que eu trabalho, é uma central de água gelada. É um item que dos maiores consumos de energia no shopping center, né? Ou seja, pode variar aí entre 30% a 40% do consumo de energia do shopping. A gente está falando aí de um volume de energia muito alto, né? Ou seja, de 400 mil kWh mês, por exemplo, no caso do shopping que eu trabalho. Então, você tem que buscar alternativas para melhorar essa operação e garantir ali que você consiga entregar, né, por exemplo, água gelada numa temperatura adequada, sem prejudicar a operação do shopping, mas com custo dentro daquilo que a gente consiga viabilizar a operação do lojista, né, que é quem vai arcar com esse custo aí de ar-condicionado. Então a gente tem algumas vertentes que a gente trabalha hoje. A gente comentou agora há pouco de bombas inline. Para a central de água gelada é o mesmo raciocínio, né? Eu ainda fico um pouco receoso apenas com bombas primárias. As bombas primárias, elas são geralmente baixa capacidade e elas geralmente funcionam perto da potência nominal. Você não tem ali grandes variações ou necessidade de modulá-las. Então, a utilização de bombas inline, além de ser um custo muito elevado, o payback que você vai ter, ele vai ser muito longo. O último cálculo que eu fiz, por exemplo, o payback para bombas primárias estava dando em torno de 10 anos. Né? Agora, tem outros tipos de bombas que tem na central de água gelada, por exemplo, as bombas condensadas, que o último cálculo que eu fiz estava dando um payback de 15 meses. Então, é uma coisa que já justifica, né? Você vai fazer um investimento aí elevado, em torno aí de R$ 200 mil no caso que eu estava avaliando, mas você vai ter um payback de 15 meses, que é um payback aí dentro de um prazo razoável, né? Ou seja, ultimamente a gente tem utilizado aí a metodologia de que até 36 meses é um payback que vale a pena a gente levar em conta, né? Ou seja, caminhar mais, aprofundar mais o estudo. Então a gente já tem algumas formas de viabilizar, né, um caso de condensação. As bombas secundárias, que propriamente dita é onde que o sistema de ar-condicionado central de água gelada tem a maior modulação, né, ou seja, você pode modular de acordo com a necessidade das lojas, a temperatura envolve temperatura externa, temperatura de retorno dessa água do shopping, né? Ou seja, tem uma variação de itens, né, que vai compor, mas é onde que realmente o sistema modula, né? Então é um sistema que você pode usufruir, seja de bombas inline, que é o que a gente estava comentando. No meu caso específico, eu utilizo inversores de frequência, né? Ou seja, as bombas já eram bombas de grande capacidade, que a gente fez uma avaliação do equipamento como um todo e a condição dela de operação não justificava a troca. A gente optou por melhorar o sistema de controle através de inversores de frequência. Então você consegue hoje modular o seu secundário de acordo com a necessidade do shopping. Obviamente que não é tão simples assim, né? A gente, vamos colocar um inversor lá no secundário e vamos avaliar, né, o quanto isso vai economizar, né? A gente ainda fez um passo primeiro, né, que seria esse, né? Mas você tem, para fazer uma modulação correta, você tem que ter um feedback, né? Ou seja, do shopping legal. O que é esse feedback? Né? Ou seja, as válvulas do sistema, principalmente das lojas, elas têm que estar atuando, as válvulas que a gente chama de 2 vias, tem que estar com o atuador funcionando para que esse atuador tenha um comando de fechamento, no caso de baixa temperatura, e as lojas possam atingir, manter, né, uma temperatura razoável dentro da loja, de modo que, em caso de dias, por exemplo, que a temperatura externa não esteja tão elevada, ela consiga modular a válvula, fazendo o fechamento, e você consiga reduzir a capacidade de bombas, né, da geração a frio no sistema. Então, é um conjunto, né, ou seja, não tem como você falar
de balancear, de operação de modular do secundário, sem falar da modulação de válvulas, de todo, né, o composto, ou seja, a parte de lojas do mol, ela influencia diretamente. Então são itens aí importantes a serem considerados. A parte de automação, essa aí é um item que vale um capítulo à parte para a gente poder falar um pouquinho. Eu já conheço muitos diretores e às vezes pessoas que são contra a automação, né? Falam que a automação tem um alto custo de investimento simplesmente para poder ligar ou desligar algum equipamento, mas esse conceito é um pouco arcaico, né? Ou seja, a automação hoje faz muito mais do que isso, né? A gente estava com a automação completamente obsoleta, né, no shopping, e aos poucos a gente foi implementando mudanças e restabelecendo o sistema, né? No primeiro ano de operação do sistema ainda teoricamente básico, né, sem grandes ainda controles, você já atingiu 5% de economia no ano, né? É um volume de energia considerável. Nós estamos falando aí de 20 mil kWh mês, né? Ou seja, no ano são 240 mil kWh, que aí vamos colocar em, a grosso modo, deve dar em torno aí de 130, 140 mil reais aí em dinheiro, né? Então eu acho que é um item importante que os shoppings têm que buscar, sim, fazer da melhor forma, né? E conseguir que esse controle seja uma maneira mais precisa, né? Quando você faz o controle manual, ele sendo bem feito, você tem um resultado bom, assim, não é ruim, mas é difícil você ter esse feeling, principalmente quando a gente está falando de temperatura ou de outras variáveis que dependem de uma medição. Você fazer esse controle manual é muito difícil e acaba você perdendo um pouco na eficiência do processo, né? Então eu acho que é um item que é extremamente relevante do ponto de vista de eficiência energética. Um dos equipamentos que compõem a água gelada que mais consome obviamente o chiller, por exemplo, no caso de água gelada, né? Você tem algumas opções, seja ele parafuso, seja ele centrífugo, que tem geralmente uma performance melhor, que quando você vai adquirir, você vai avaliar, né? Geralmente tem dois índices importantes, que é o coeficiente de desempenho, que a gente chama de COP, né? E o EER, que é um coeficiente também de avaliar a eficiência do equipamento. Quando você está adquirindo, você ainda consegue analisar, né, com a ajuda aí de um especialista ou do próprio fabricante, ver qual que é a melhor máquina que está selecionando aí para você tentar buscar uma produção de frio adequada com menor consumo de energia. Agora, quando o equipamento já está operando, já está em funcionamento, você pode recorrer a alguns recursos, né? Por exemplo, a temperatura de approach, por exemplo, que esses equipamentos estão funcionando, né? Ou seja, isso é um indicativo ali que de repente você está utilizando uma quantidade de energia maior do que você precisa, porque de repente seu condensador está sujo ou está com alguma crosta de material ali que está dificultando a troca de calor, né? Então eu acho que o equipamento de ar-condicionado como um todo, você tem que tomar muito cuidado, tem uma periodicidade de avaliação muito grande dele, para você conseguir operá-lo de maneira satisfatória dentro daquilo que o shopping precisa, né? Eu acho que é um item significativo do consumo de energia. A maior parte, ou seja, bombas perto da central de água gelada, é muito pequeno o consumo comparativo com o chiller, por exemplo. Então, é um item que você tem que tomar um certo cuidado para você ter uma operação eficiente, né? Um item importante. De central de água gelada, acho que deu para ter uma ideia geral. Do ponto de vista de energia, você ainda tem algumas outras alternativas. Por exemplo, a gente fala aí de qualidade de energia, né, que você está utilizando. Então, alguns shoppings ainda têm penalização ainda, por exemplo, de energia reativa, né, devido à não correção do fator de potência, né, manter ele ali como, sei lá, acima de 0,92 indutivo, por exemplo, na maior parte do dia. Isso é simples, né, de ser resolvido através da instalação de bancos de capacitores e ainda, isso parece uma mística, mas ainda tem shops ou empreendimentos comerciais que ainda não utilizam desse recurso, né? Ou seja, gente, hoje banco chaveado é uma coisa tão simples e o custo é tão baixo que o payback disso é muito rápido para você eliminar essa penalidade, vamos chamar assim, da concessionária,
e manter seu custo operacional mais baixo, né? Então eu acho que é um item que vale a pena aí vocês estudarem e avaliar caso a caso. Obviamente, além disso, de melhorar a eficiência do sistema, de melhorar a eficiência do sistema como um todo, né? Ou seja, você vai reduzir a corrente que circula nos cabos, então você vai ter uma vida útil do seu equipamento também melhor, seja de cabo, seja de disjuntor, seja de equipamento. Eu acho que é um item que vale a pena investir. Tem mais um item que o pessoal divulga muito, que é a parte de filtros capacitivos, né? Ou filtros, na verdade, filtros harmônicos, né? Esse item eu sou bem crítico com relação a eles. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com o nível de harmônico que você tem no seu empreendimento para ver se justifica mesmo a implementação de um filtro, né? As empresas geralmente dizem, vou ligar isso aqui no seu equipamento, vou desconectar, vou ligar ele direto, depois você vai ter uma economia de energia só porque eu estou colocando uma caixinha aqui preta aqui dentro. Será que vai ter mesmo? Quanto que é isso, né? Vamos dimensionar. Teve alguma mudança na operação? Será que os harmônicos estão tão altos? Então, tomem cuidado, avalie direitinho realmente qual que é a necessidade, se o nível realmente de harmônicos está expressivo, justifica sim a utilização de filtros, né? Tem vários especialistas no assunto aí que podem falar até melhor do que eu, mas tomem cuidado na forma de implementar, seja banco de capacitor, seja filtro, tudo aquilo que vai fazer melhoria ou redução do consumo de energia, tenham um cuidado um pouco maior de avaliar os resultados antes de implementá-lo. Por último, eu queria destacar um item de extrema importância, que eu acho que falar em eficiência energética, sem falar da equipe, sem falar da operação, é irrelevante. Por que é irrelevante? A equipe que opera o sistema, por mais que ele seja automático, que já tem automação, ela mais supervisiona, ela é extremamente importante. Então, envolva a equipe operacional no processo de economia de energia, né? Ou seja, nesse projeto de eficiência, seja para desenhar um sistema de automação, seja para mudar os processos. Eu, por exemplo, no shopping que eu trabalho, a gente ainda não conseguiu fazer um desenho da operação da CAG de uma maneira completa, vamos chamar assim, definida, né? A gente já operei de algumas formas, né? Ou seja, tinha períodos do ano que com a temperatura mais amena, que a gente operava sem chillers durante o dia, deixava só os chillers à noite para carregar e utilizava somente as bombas secundárias com o tanque de água gelada durante o dia, que dava um bom resultado. Mas a gente mudou, a gente viu que o fato da temperatura do tanque descarregar e chegar a níveis muito altos, né, 15, 17 graus, aí, dependendo do nível do anel, chegava à noite e tinha que gastar uma energia muito maior para recuperar. Então a gente mudou um pouco a operação, colocou já um chiller já entrando na partida junto com o shopping, e um outro chiller à noite para fazer o carregamento. Só nessa operação a gente já teve uma economia significativa aí de energia, aí, nós estamos falando aí em aproximadamente 15 mil reais aí por mês, né, que é um número significativo, expressante. E atualmente a gente está testando, literalmente testando. A gente ainda vai mudar um pouco a operação, né? Ou seja, vamos trazer esse segundo chiller que funciona mais à noite para tentar operar ele mais tempo em paralelo com o primeiro e vamos aos poucos ajustando a operação. Então, o que eu falo para vocês é isso, gente, se o processo tem muito tempo que está desenhado, está rodando, fazem outras análises, né? Ou seja, faz alguns experimentos para ver se você realmente está no ponto ótimo, se ainda você tem alguma coisa para melhorar. Hoje, no shopping que eu trabalho, a gente tem muita coisa a desenvolver ainda, né? A gente está longe de falar que a gente está numa performance adequada, mas a gente já fez muita coisa em relação ao que tinha no passado, mas ainda tem um caminho longo, extremamente longo pela frente, né? Então a dica que eu dou é essa, envolva o pessoal operacional. Hoje eu agradeço muito a minha equipe operacional do campo mesmo, que são pessoas que sem ele todo esse processo de eficiência energética, toda essa busca de economia não seria viável, né? A gente ia ficar, às vezes, desenhando ali um mundo ideal, mas longe de ser aquilo que realmente a gente precisa. E com a participação efetiva dele, seja questionando, seja falando, ó, isso aqui não vai funcionar por causa disso, esse horário aqui não é bom, melhor partir o shopping sem o chiller, porque a gente consegue abaixar a temperatura mais rápido, só com as bombas e o tanque. Então, tem toda uma comunicação, toda uma forma de se lidar que a gente consegue atingir resultados melhores. Pessoal, a gente falou aqui alguns itens importantes, né? E era mais para dar uma dica para vocês de coisas que a gente vem fazendo. Fiquem à vontade também para poder passar uma outra
visão, né? Ou seja, de repente vocês estão fazendo, tem muito mais coisa do que eu falei aqui da parte de eficiência energética, principalmente em shopping, que tem muito equipamento. É, e eu abordei, por exemplo, a automação, falei só de central de água gelada, mas iluminação, o impacto também é significativo, né, nesse horário de desligamento, né, ou seja, e acionamento. Então acho que vocês têm ferramentas aí para pesquisar e agradeço aí por vocês terem visto aí, quem está vendo esse vídeo até o final. E fico aberto aí, já tem algumas outras sugestões para os próximos vídeos e fiquem à vontade para poder criticar, para poderem falar aí o que pensam sobre esse assunto de eficiência energética e também sugerir novos temas, tá? Eu agradeço a todos aí por tudo, pelo apoio de sempre e boa tarde aí para todos. Tudo de bom.